Gente, a conversa de hoje ela é motivada pela revisão de vida que eu coloquei hoje lá na área do assinante Unidarma. Eu vou ler para vocês o texto base, uma linha só, né? Uma linha só, fica tranquilo, é bem curtinho, para você entender o que nós falamos. Aliás, assunto já comentado, de certa forma, em alguns vídeos dessa semana. Então, a mentalização desta semana na Unidarma será a seguinte: este é um novo tempo. Liberto-me de todos os vínculos, pendências ou amarras com pessoas ou situações passadas que já não me dizem mais respeito. Perdoo a tudo e a todos. Esse é o bilhete, essa é a mensagem, essa é a base da reflexão desta semana na revisão de vida. Quem é assinante Unidarma é só acessar unidarma.com/RDV. RDV é a abreviatura de revisão de vida. E nessa semana também eu me lembro, acho que foi na quinta-feira, Quintas de Amor, eu falei sobre a importância do amor próprio e do auto-perdão. Então vamos começar por aí. Perdoa tudo e a todos, esse é um novo tempo, que passou, passou, pendências, amarras, situações do passado, isso fica para trás, o importante é o momento presente e a direção que eu dou no daqui para frente. Ok. Então, nessa quinta, eu falava de auto-perdão exatamente nessa perspectiva. Porque, veja, eu não vou dizer aqui que todas as nossas doenças, quando elas aparecem, elas são causadas por falta de auto-perdão. Ou, é a mesma coisa, falta de auto-perdão ou autocondenação, quando eu mesmo estou me condenando. Mas eu posso afirmar que a maioria das nossas complicações, não só biológicas, viu? Não só doenças, mas complicação financeira, complicação nos relacionamentos, a maioria das encrencas, dos enroscos que a gente arruma na vida é por alguma questão interna mal resolvida. O princípio é básico, já falei aqui outras vezes, você vai se lembrar assim que eu falar. Eu disse o seguinte: lá no nosso inconsciente, lá no fundo, lá na nossa... E não que isso seja errado, tem um porquê ser assim, né? Lá no nosso fundo tem o seguinte princípio: toda pessoa culpada tem que ser punida. Isso só não se aplica aqui no Brasil, né? Mas isso é outra conversa, não vamos entrar. Mas, moralmente falando, toda pessoa culpada tem que ser punida. Isso está lá no nosso DNA. O problema é o seguinte: quando a gente é jovem, quando a gente é mais novo, a gente faz muita burrada. Não é, pessoal? Eu não me canso de falar disso, porque é verdade. Já falei isso em outras vezes e estou eu repetindo de novo. A gente faz muita burrada. Como diz o Nelson Rodrigues, perguntaram uma vez numa entrevista para o Nelson Rodrigues: que conselho você dá para os jovens? E ele falou: envelheçam. Esse é o conselho para os jovens: envelheçam, porque a gente, na nossa juventude, nos tempos, a gente fez muita burrada. Talvez não tínhamos a consciência, a lucidez, a maturidade, o entendimento, a inteligência que a gente tem hoje. A gente fez muita burrada. Agora, nós precisamos nos perdoar, porque se você ficar carregando todos os erros do passado nas suas costas, primeiro que vai ser muito difícil avançar. Segundo, se lá no nosso íntimo toda pessoa culpada tem que ser punida, se você fica se punindo, se você fica se martirizando porque você fez isso errado, porque você não devia ter feito aquilo, como você foi burro de ter tomado aquela atitude, como é que você não se tocou, que aquilo não era para fazer. Se você fica assim, meu amigo, você não perdoa nem você, e quer saber? Essa que é a verdade. Você não vai conseguir nem perdoar os outros, que é fundamental para você ter paz de espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo falava: amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. No caso do perdão, é a mesma coisa. Perdoa uns aos outros como você perdoa a si mesmo. Ou perdoa os outros como você se perdoa. Ama o outro como a si mesmo. Veja só, perdoa o outro como a si mesmo. Então, aquela pessoa que você percebe assim, que é muito amarga, pessoa, sabe, você conhece gente assim, pessoa que é muito vingativa, às vezes até cruel com os outros, fica sempre julgando, apontando o dedo, aquela pessoa assim, né, que tem esse ímpeto de julgar, de condenar os outros. Olha,
esse tipo de gente vai pagar um preço muito caro. Porque se ele é assim com os outros, isso mostra que está sendo assim com ela mesma. Ela pode não falar, claro, mas ela é assim com ela mesma. Perdoa o outro como você perdoa a si mesmo. Se eu não consigo me perdoar pelas burradas que eu já fiz, eu não vou conseguir perdoar os outros. E aí eu estou arrumando um problemão. Aí eu estou arrumando doença, dívida, confusão, problema para a minha vida, porque a minha aura, a minha energia ou a minha psicologia, o nome que você quiser chamar, isso aí está carregado de mágoa, de ressentimento, de ódio contra os outros ou contra mim mesmo. Então, meu amigo, ó, quer saber? Pega leve. Tá? Pega leve, gente. Ô, gente, se perdoe. Se perdoe, porque quando você se perdoa, somente então você tem condição de perdoar os outros. Se perdoe, porque quando você se perdoa, você começa a se curar. É isso aí. Se você tem algum problema, foi o começo da conversa. A maioria das confusões, das complicações de saúde, complicação financeira, complicação de relacionamento, quando você se perdoa, você começa a se curar. Não leva tudo ali a ferro e fogo. Não leva assim. Claro, a gente tem o nosso nível de seriedade com os nossos compromissos, com o nosso trabalho. Por exemplo, aqui na nossa live, todo dia, 8 da manhã. Eu levo isso a sério, ok. É um compromisso que eu assumi com o pessoal. Isso é uma coisa. Agora tem gente que leva assim tudo a sério, assim, tintim por tintim. Sabe? Cuidado. Então, pega leve com você, porque senão vai ficar muito difícil você ter libertação emocional. Reserva tempo para você. E esse se perdoar tem que ser uma atitude concreta. Não é só blá 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 da boca para fora, ai, me perdoa, tá bom, pronto, acabou. Não é assim. Mostra que você está do seu lado. Reserva tempo para você, para se cuidar, para fazer uma atividade física, para movimentar o corpo. Reserva um tempo para você fazer a sua mentalização, meditação. Reserva um tempo para estudar na Unidarma, é um tempo que você... É o meu tempo, Cris. É o meu tempo de cultivo pessoal. Prioriza você em muitos aspectos. Entendeu, pessoal? Não leva as coisas assim... senão fica difícil. Essa noite, foi interessante, vou compartilhar com vocês. Essa noite eu tive um sonho bem interessante. Eu fui projetado para um lugar, muito bacana o lugar. Eu não sei dizer, eu ia falar que era tipo um templo, mas não era um templo, era assim, era uma grande construção, algo assim, tá? E eu estava acompanhado de uma outra pessoa que, nessa projeção do sonho, essa pessoa estava me acompanhando nesse lugar. E aí nós entramos assim num saguão grande e ali no centro tinha um grupo de pessoas que estavam reunidos e uns outros ali que pareciam ser tipo os responsáveis, uns mestres ali do lugar. Então, aí a pessoa que me acompanhava pediu para eu prestar atenção no que estava acontecendo ali no centro, tá? Então, aquelas pessoas que estavam lá, elas tinham que passar por uma espécie de iniciação. Então, tinha um chão assim e tinha um buraco no chão. Mas mais ou menos assim, tá? Parecia que era até de madeira e tal, mas tinha um buraco ali. Então, qual que era o mistério da coisa? Então, cada pessoa daquele grupo, que estava frente àqueles que supus ser os responsáveis por aquele momento ali, parecia até uma iniciação, sabe? Uma coisa assim meio mística e tal. Então, cada pessoa tinha que pular dentro daquele buraco e aí, durante a pessoa ficava ali um tempo, aí vinha aquele que eu estou chamando de mestre, jogava uma corda e tirava a pessoa daquele buraco. Então ia um por um, pulava dentro do buraco, era um buraco bem escuro, dava para ver, a pessoa entrava ali, aí o mestre jogava a corda lá dentro e puxava. O que tinha lá dentro do buraco? Meu amigo, só Deus sabe, não sei. O que eu percebi assim, umas pessoas gritavam, assustadas, outros davam risadas, outras ficavam falando alguma coisa lá dentro. Aí eu pensei, né? Isso depois que eu acordei. A vida é assim. A vida é assim. Nós nos metemos nesse buraco. Nesse buraco, planeta Terra. Um dia a gente vai sair do buraco. Um dia vai aparecer uma corda, alguém tira a gente daqui. Para umas pessoas, a vida é um passatempo. Não é verdade, pessoal? Para umas pessoas a vida é um passatempo. Para outras pessoas parece que é um vale de lágrimas.
Tem até os nossos irmãos católicos, né, quando rezam lá o Salve Rainha, livrai-nos desse vale de lágrimas, tal. Para algumas pessoas é um vale de lágrimas. Agora, para a maioria de nós, é as duas coisas. Para a maioria de nós, esse buraco que a gente se enfiou, às vezes é um passatempo, às vezes é um vale de lágrimas. Só que quando a gente sai do buraco, quando a gente sai do mundo, quem sabe, nós vamos perceber que tudo o que aconteceu enquanto a gente estava aqui foi um momento. Foi uma breve passagem. Que, por sinal, a gente estava amparado e protegido o tempo todo. Talvez aquele buraco era uma simulação, né? Talvez tinha lá, igual essas como é que se diz? Aqueles trenzinhos fantasma de parque de diversões. Talvez lá dentro do buraco tinha alguém fantasiado lá, pregando uma peça, um susto na pessoa. Um dia a gente sai do buraco e vê que a gente estava amparado, protegido, que tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Então, veja, pega leve, gente. Pega leve. Não leva assim, como eu falei, a nossa vida, nós temos sim os nossos compromissos, as coisas que a gente assume, mas não leva tudo a ferro e fogo. Às vezes você está numa luta, numa preocupação, sei lá, está arrancando os cabelos, preocupado, crise Armeida, que vai ser da minha vida, lá, lá. Ó, desculpa dizer, de repente essa preocupação toda é uma grande bobagem. Sabe, ó, Siddhartha Gautama, Buda, uma vez ele contou uma historinha. Na verdade não é uma história, ele contou uma situação assim. Um homem está sonhando, tá tendo um pesadelo. O homem está lá, já que eu estou falando de sonho, né? Legal, eu acho que a associação trouxe uma ideia e levou a outra. O homem está lá tendo um pesadelo. Nesse pesadelo, o homem está sendo perseguido por um tigre. Ele está desesperado, o tigre vai comer, o tigre está correndo atrás da pessoa, e ele corre, foge do tigre, e corre e tal. O que fazer? Buda perguntou para os discípulos. Eu devo entrar no sonho desse homem e lutar contra o tigre? Você é inteligente, você já entendeu, não precisa explicar essa metáfora. Não precisa lutar contra o tigre, a pessoa tem que apenas, uma hora ela vai acordar, entendeu? Na tradição hinduísta, o pessoal fala Maya, o mundo é Maya, uma ilusão. Talvez seja isso. Talvez a vida seja uma grande escola, de repente você está aí arrancando os cabelos com mágoa, ressentimento, está bravo, está chateado. Pessoal, vamos relevar mais. Vamos nos relevar também as pisadas de bola que você já deu, as burradas que você já fez. Qual que é o mistério aqui? Qual que é o segredo disso tudo? O que eu quero dizer para vocês assim, ó, leva uma vida mais tranquila, entendeu? Uma vida assim, uma vida melhor. A vida melhor começa aqui, ó, na sua cabeça. Viva melhor com você. De repente você está muito duro, muito rígido, não se perdoa, não perdoa ninguém. É uma pessoa vingativa, cheia de mágoa, cheia de ressentimento. Ô, pessoal, a gente não dura muito tempo aqui. Vamos viver bem, entendeu? Relevar mais, perdoar mais, se perdoar mais, levar a vida mais na brincadeira, no sentido lúdico da coisa, como uma criança. Nosso Senhor Jesus Cristo falava, quem não se faz criança não evolui, não entra no reino de Deus. O cara fica ali muito a ferro e fogo, entendeu? Vamos ser como uma criança, nos divertir mais, e aí vai ser legal. Tá certo, pessoal?